Boa noite, meus queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos para mais um momento de reflexão bíblica e para a gente nesta noite pensar, estudar um pouco também nesse segundo ato dessa paixão de Cristo e parar também para perceber que há um impacto muito grande na vida da gente também com essa mensagem ainda hoje. Não é só para a gente lembrar, a gente pensar sobre ela, porque foi um momento que marcou a história, não apenas isso, mas também pensar sobre aquilo que Deus fala ao coração da gente através dessa mensagem. Então, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão acessando agora, e a minha oração é que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, a casa de vocês, e que esse período que nós temos refletido juntos na palavra do Senhor, que gere cada vez mais mudanças positivas na sua vida. Que não sejam só reflexões que fiquem para um conhecimento pessoal, espiritual, mas que haja um crescimento cada vez maior. Queridos, hoje a gente vai ver o segundo ato da paixão de Cristo, e aquele ato que está envolvido, não é, com aquele momento de grande tensão, sofrimento, a parte em que de fato Jesus começa a sofrer fisicamente e a ter todas aquelas repercussões ruins, tanto na vida dele quanto na vida dos seus discípulos, não é, que veem Jesus naquele sofrimento. A gente viu ontem que Jesus tinha alertado os discípulos sobre a necessidade da oração, porque a oração serviria para afastar a tentação, e eles não deram a atenção devida. Lucas faz um relato que diminui um pouco, atenua a culpa desses discípulos, não é? Porque ele diz que eles estavam tomados pela tristeza, mas de todo modo eles não conseguiram afastar a tentação e acabaram se afastando de Jesus, negando Jesus. Então tudo isso acontece já nessa segunda parte, nesse segundo ato. A gente vai analisar especificamente a parte em que Jesus já sofreu os açoites, já foi interrogado. Então eu convido você a caminhar comigo e que Deus, em nome de Jesus, nos abençoe também agora. Eu convido você para fechar seus olhos, para que a gente ore neste momento, apresentando a vida da gente ao Senhor. Então, por favor, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este momento que o Senhor concede a nós, um momento, Deus, em que a gente para refletir em Tua Palavra, e momento precioso, porque de fato, Deus, a Tua Palavra fala ao coração da gente, o Senhor fala a cada um de nós. E durante este período, Deus, em que a gente comemora a Semana Santa, e tudo o que está envolvido nesse período, com essa data tão importante para a igreja e para o mundo, nós pedimos que o Senhor fale ao coração da gente, que o Senhor ministre ao nosso coração e que em nome de Jesus nós tenhamos aquela alegria grande no coração de que o Senhor tem nos instruído, nos animado, nos enchido com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, perdoe-nos pelos pecados que porventura a gente tenha cometido e que não tenha confessado ao Senhor, que o Senhor nos ajude a viver cada vez mais de forma reta, sincera, íntegra, que a gente tema ao Senhor, que a gente se desvie do mal para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos, antes de fazer a leitura, a gente vai louvar o Senhor neste momento. A gente vai louvar mais uma vez com Séfora. Ontem ela cantou aqueles 2 hinos e fez com que a gente pudesse adorar a Deus junto com ela, né? Apesar dessa quarentena, Deus nos deu essa graça de poder usar a tecnologia para contribuir com a nossa adoração, com o momento de reflexão. Então, vou convidar Séfora para participar nesse momento e a gente vai louvar a Deus junto com ela agora. Deixa eu convidar ela aqui. Graça e paz, minha querida.
Amém, pastor. Graça e paz, irmãos, também. Muito bom estar aqui novamente, participando Amém. desse. Bênção. Amém. Pode Nós ficar à vamos louvar, vontade. nós vamos cantar, louvando ao Senhor com o número 16 do nosso cenário. Louvor ao Deus soberano. Então, quem quiser cantar Amém. também aí em sua casa, louve conosco ao Senhor. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Esse é o nosso Deus, né? Que nesses dias Amém. difíceis, de isolamento, mas Ele tem nos feito companhia, com certeza. Nos dando paz, nos Amém. dando esperança. Amém. E Ele tem feito companhia, tem falado ao coração da gente. E Verdade. realmente a gente tem que agradecer a Ele por esses momentos tão importantes, não é? E que Deus abençoe sua vida também, minha querida, por Amém, pastor. Todos estar nós. conosco e poder também nos conduzir em adoração, né? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém, amém. Coloquei aqui o texto da nossa meditação. Vou fixar ele aqui. Lucas, capítulo 23, versículos 26 a 46, é o nosso segundo ato dessa paixão de Cristo. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor nesse texto agora, para que a gente possa refletir, possa meditar sobre ele e ter aquele coração aberto como uma terra pronta para ser semeada. Que a nossa atenção, que o nosso coração estejam completamente voltados para o Senhor neste momento e para a palavra dele. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Para que a gente, enquanto eu estiver aqui expondo o texto bíblico, que você também tenha a Bíblia em mãos, para que você possa consultar. Se tiver alguém que está nos acompanhando neste momento e que tem uma Bíblia católica, pegue sua Bíblia católica também e você vai abrir nesse texto e você vai acompanhar a gente, tá bom? Então, leia comigo, acompanhe na sua Bíblia o texto da nossa reflexão, o texto base está aqui, Lucas 23, versículos 26 a 46, tá bom? Eu vou fazer aqui a leitura e peço que você acompanhe aí na sua casa. Versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém, queridos. Aqui a gente vê esse relato, essa narrativa de um momento que foi o ápice, por assim dizer, daquele momento em que Jesus estava padecendo, estava sofrendo. Começou ali no monte, enquanto ele estava em agonia, enquanto ele sofria aquelas dores por estar recebendo a culpa, o pecado da humanidade. E a gente viu que naquele momento, inclusive, a intensidade da oração dele fez com que ele suasse como se estivesse suando sangue. Tamanha era a intensidade da sua oração. E a gente viu também que Deus enviou um anjo para consolá-lo e que a oração dele foi respondida porque Deus estava com ele, mostrou que de fato ele deveria continuar para a via dolorosa, para o sofrimento. Queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente costuma logo de início focar a nossa atenção, prender o nosso foco no sofrimento de Jesus, em toda aquela dor envolvida. E de fato, essa parte é uma parte importantíssima, porque fala sobre o sofrimento, mostra como foi dispendioso para Jesus todo aquele momento, aquela luta, o sofrimento na carne, emocionalmente. Mas a gente também precisa olhar para o que estava acontecendo em volta. E a gente vai olhar para o que estava acontecendo em volta hoje à noite nessa reflexão. E antes da gente começar a falar sobre o que acontecia em volta, eu faço aqui algumas considerações que são bastante importantes. Jesus, antes de chegar nessa parte, já tinha passado pelo interrogatório, já tinha passado por um julgamento injusto, já tinha sido açoitado, e no açoite que Jesus sofreu, naquela tortura toda, alguns estudiosos vão dizer que o instrumento que era usado, o chicote que era usado pelo soldado romano para fazer aqueles açoites, era um chicote que tinha na sua ponta pedaços de osso, pedaços de ferro, de pedras, e que causava um estrago muito grande nas costas da pessoa que estava sofrendo aqueles açoites. Alguns vão dizer, inclusive, que Jesus teve ferimentos tão sérios, tão graves, que as costas dele ficaram tão machucadas que faltava pouco para que ele tivesse ferido os seus órgãos internos, né? Então, aquela pele que protege, né, os órgãos, faltou pouco para que ela pudesse se romper, porque se tivesse rompido, Jesus não teria conseguido nem iniciar
a via dolorosa para carregar a cruz. Então, o fato é que Jesus já tinha sofrido muito, tinha perdido muito sangue, e quando ele começa a carregar a cruz, e aqui cabe uma observação também, a cruz, para aquele período, não é como a cruz que a gente sempre imagina, não é aquela cruz já toda montada, com a sua parte horizontal e parte vertical. Naquele período, normalmente, para as execuções, os soldados, o Império Romano e outros impérios que usavam a mesma forma de execução, já deixavam no local onde seria feita a execução, o ato final da execução, deixavam já um poste pendurado, onde já seria fixada aquela parte horizontal da cruz. Então, a maioria dos comentaristas bíblicos vão dizer que, de fato, nesse momento em que Jesus estava carregando a cruz, ele estava carregando aquela primeira parte, a parte horizontal, que já era bastante pesada, não é? E Jesus já vem com essa cruz, não é, nas costas, com essa parte já bastante pesada nos seus ombros, e ele estava com o corpo tão debilitado que ele já não consegue caminhar muito com aquela cruz. E aí ele chega num ponto em que já não consegue mais, cai, e aí os soldados requisitam um daqueles que estavam na multidão. Quando a gente olha essa requisição, era algo comum, inclusive, né? Os soldados tinham essa prerrogativa de, sendo necessário, requisitar alguém, ou algum objeto, ou algum animal, enquanto eles estivessem cumprindo alguma determinação, alguma ordem, eles podiam fazê-lo. E ali eles requisitam a ajuda daquele homem. E quando ele pega a cruz e vai ajudar a carregar, a gente já vê ali um comportamento bem intrigante, porque quando aquele homem pega a cruz, com certeza ele não estava muito interessado em ajudar. Afinal de contas, aquele era um momento de execução de uma pena que qualquer que estivesse envolvido já teria aquela imagem negativa, ainda que não fosse um dos criminosos, mas só de estar envolvido naquela cena, recebendo sobre si toda a atenção, já seria algo negativo. Então ele não tinha interesse. E também de carregar a cruz, né, aquela parte da cruz que já era bastante pesada. Mas aquele homem carrega. Então a gente chega nesse ponto, que é o ponto que a gente iniciou a leitura, versículo 26. E feita essa observação, a gente vai começar a pensar sobre o que estava acontecendo, né, no entorno desse momento em que Jesus caminha pela via dolorosa. A primeira questão que eu quero que a gente pense aqui é sobre a vida, a situação desse homem que carrega a cruz, ajuda Jesus a carregar. Vamos voltar os olhos lá ao versículo 26? Volte seus olhos aí, pegue sua Bíblia, volte os olhos para o versículo 26 do capítulo 23. Diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Pegaram Simão para que ele carregasse essa cruz. E aqui está o primeiro personagem que estava caminhando de forma paralela, assistindo a situação toda que estava, estava transcorrendo naquele momento. E ele participa a contragosto. Mas quando a gente olha depois todo o restante do trajeto, o que acontece com Jesus, a morte, as palavras de Jesus na cruz, a gente vê que essas palavras, ter presenciado aquele momento, fez com que Simão mudasse de vida. A gente olha para esse cenário e a gente imagina, né? Assistir a tudo isso. Isso deveria impactar o coração das pessoas de uma maneira que não tinha como apagar isso da mente. Mas quando a gente olha para o que acontece ao redor, a gente vai ver que há reações favoráveis, reações de pessoas que se quebrantam, pessoas que se comovem, pessoas que se convertem. E também a gente vê aquele outro lado de pessoas que avaliam de forma assim, completamente à margem, sem que aquilo fizesse qualquer diferença na vida dela, estão ali falando com Jesus, ridicularizando. Mas aqui a gente vê nesse primeiro momento alguém que é tocado pelo Senhor, por aquele momento.
aqui no texto a gente não consegue ver que Simão se converteu. Mas só que quando a gente vai olhar o relato que Marcos faz sobre Simão, e faz nesse momento o relato paralelo que Marcos faz sobre esse evento, Marcos comenta que Simão, aquele Simão era pai de duas pessoas, que ele cita o nome. E para os comentaristas bíblicos, ali ele estava falando e citando o nome porque, como ele escreve, e esses evangelhos são escritos já vários anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja já estava ali, já tinha expandido, já tinha um bom número de cristãos, e esses comentaristas bíblicos vão dizer que Simão tinha se convertido naquele momento, e que naquele momento em que é escrito o evangelho segundo Marcos, e que Marcos faz menção a Simão e aos filhos, ele está fazendo menção para uma igreja que saberia de quem se tratava. Então, eles mesmos, esses comentaristas, dizem que ali houve, no momento da cruz, momento em que Simão participa, carregando a cruz, e está de perto, vendo os minutos finais de Jesus na crucificação, ele é tocado pelo Senhor. Então aqui a gente vê o primeiro reflexo, a primeira reação à cruz de Cristo. A reação de alguém que participou daquele processo e que se converteu ao assistir, ao ver tudo aquilo. Simão, com toda certeza, junto com seus filhos, que são mencionados por Marcos, e junto à sua família, puderam aproveitar da vida em Cristo Jesus, porque ali ele teve a certeza de que aquele que estava morrendo era de fato o Messias. Então essa primeira reação eu quero que você guarde aí na sua mente. Uma outra reação a gente vai ver um pouco mais adiante. Versículos 27 a 31. Eu peço que você volte seus olhos novamente para a Bíblia. Versículos 27 a 31 do capítulo 23. Diz assim: um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Aqui está a palavra de Jesus àquelas mulheres. E a gente vê aqui a segunda reação à cruz de Cristo, ao momento daquele sofrimento na via dolorosa, que é a reação das mulheres que acompanhavam Jesus. Chama a atenção que essas mulheres, Jesus diz que elas são filhas de Jerusalém. Só que Jesus tinha a companhia também de outras mulheres que participavam do grupo de discípulos dele, que inclusive estavam com ele desde a Galileia e que eram mulheres que mantinham o ministério de Jesus com seus recursos. E aquelas mulheres que eram discípulas de Jesus e vinham da Galileia não estavam aqui no meio desse grupo de mulheres que batiam no peito e que lamentavam por Jesus. Esse grupo aqui era de mulheres que estavam em Jerusalém. E aquele grupo das mulheres, discípulas de Jesus, que vinham da Galileia e que acompanhavam Jesus, e inclusive acompanharam até o fim, essas não estavam ali se lamentando porque Jesus estava morrendo, mas estavam acompanhando, apesar do coração estar apertado, sofrendo, mas não estavam inseridas nesse grupo que Jesus chama a atenção aqui. E esse grupo de mulheres bate no peito, chora, e os comentaristas bíblicos vão dizer que elas não passam muito disso. Eram mulheres que tinham acompanhado Jesus, apesar de acompanhar parte dos milagres, parte do ministério de Jesus, mas essas mulheres não eram de fato arrependidas, convertidas. Porque ali estava um grupo de pessoas que se interessava nos milagres, mas que não havia ainda aberto o coração para a palavra do Senhor. E essas mulheres, apesar de estarem lamentando, mas é como aquele grupo de pessoas que apenas lamenta algo de ruim, algo difícil que esteja acontecendo, lamentam que tantas pessoas não tenham se entregado a Jesus, por exemplo, mas que o coração delas mesmas
o coração delas mesmo não está nas mãos do Senhor, não se entregaram. Então aqui está um grupo que está apenas voltado para um lamento pontual. E Jesus chama a atenção delas. Jesus diz, olha, não lamentem por mim, lamentem por vocês mesmas e por seus filhos. Será por que Jesus falou isso? Jesus usa inclusive a referência a uma árvore, que se você for pegar a tradução no original, não fala sobre uma árvore, mas fala sobre uma madeira seca. E vai se aplicar melhor a esse caso, porque Jesus disse, olha, a madeira verde, eles já lançaram mão da madeira verde e ela já está queimando. A madeira verde era quem? Era ele, Jesus. E quanto mais severo será para a madeira seca são as pessoas, os demais. Então, Jesus disse, olha, se eu estou sofrendo esse juízo porque Deus Pai está exercendo esse juízo sobre mim, porque eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, imagina o juízo dele em relação àqueles que não aceitarem a minha mensagem. Essa é a palavra. Então, Jesus está dizendo, olha, não lamentem por mim, lamentem por vocês e por seus filhos. Porque vocês vão precisar, de fato, aceitar a minha mensagem, me aceitar de coração, não apenas lamentarem. Quantas pessoas, queridos, nesse período, inclusive de Páscoa, estão lamentando a morte de Jesus, lamentando, e às vezes até pensam apenas na morte, não se atentam para o fato de que ele não morreu apenas, ele ressuscitou, e se envolvem com esse lamento, mas o coração não muda, mas não se entregam a Jesus, mas não tem uma mudança de vida, uma mudança real. E Jesus aqui chama a atenção. Vocês precisam lamentar por vocês mesmos. Jesus fala de um lamento e fala de dores que eles passariam. Fala que chegaria um momento em que se diria melhor para aquelas que não tiveram filhos, não amamentaram, porque agora não sofrem tanto. Em parte, esse sofrimento começou a acontecer no ano 70 depois de Jesus, depois do nascimento de Jesus. Jesus morre com 33 anos e pouco. E depois, mais alguns anos, no ano 70, Tito, filho de Vespasiano, que era imperador em Roma na época, invade a cidade de Jerusalém. E é interessante que a história diz que Tito tinha dito para os seus oficiais, para que eles, ao entrarem na cidade, tivessem cuidado para não acabar com o templo, para não destruir o templo e não causar um dano muito grande ao templo, porque sabia que Jerusalém, o povo de Israel, tinha uma atenção muito grande ao templo. E apesar dele ter invadido a cidade para acabar com uma rebelião, ele tinha esse cuidado, pelo menos é isso que a história mostra pra gente, os relatos históricos. E quando os soldados entram, eles acabam derrubando alguns candelabros e tudo mais, aquilo começa a pegar fogo. E o próprio templo cai também, como uma profecia dita por Jesus. E a cidade também cai. Então, o sofrimento deles começou ali. Mas só que esse sofrimento é muito maior. Se a gente for olhar Apocalipse 6, versículos 16 e 17... há uma referência também a esse momento que Jesus alerta aqui a essas pessoas. E eu peço que você pegue sua Bíblia de novo, por favor, para que não seja apenas eu aqui lendo, mas que seja você também acompanhando. Apocalipse 16, versículos 16 e 17. Vamos ver aqui um texto que está ligado a esse texto que Jesus acabou de falar aqui, essas palavras que ele pronunciou. Capítulo 6, na verdade. Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha só. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Olha que texto. Jesus tinha dito para elas o quê? Olha o que ele disse aqui, versículo 30. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. É o mesmo texto que está lá em Apocalipse depois, quando João escreve, inspirado. Então, essa palavra é uma palavra direcionada a essas pessoas que estão batendo no peito, estão chorando, reclamando porque Jesus vai morrer, olhando
aquele momento com pesar, mas que não tinham se convertido realmente. Chegará o dia em que o Senhor voltará e ele vai julgar a terra, tanto a vivos quanto a mortos. E aqui quando ele disse que o juízo já está sendo executado sobre a madeira seca, a madeira verde, fala sobre ele, e diz que o juízo será muito mais severo com a madeira seca, porque pega aquele exemplo de que, e ele usa um provérbio da época, né, de que a madeira verde era normalmente usada em última instância para alimentar o fogo, e que a madeira que era colocada logo no início era a madeira seca, porque pega fogo mais rápido, queima mais fácil. E aí ele diz, olha, eu sou a madeira verde e eu estou sofrendo o juízo de Deus por causa do pecado do mundo. Imagine o juízo para aquela madeira seca que são vocês quando o juízo de Deus vier. Então, essa segunda reação, que é a reação das mulheres, era uma reação de pessoas que estavam ali, mas que não estavam com o coração de fato convertido. E Jesus faz esse alerta e mostra que o juízo vai ser bem pesado. Uma penúltima reação que eu quero trazer para a nossa reflexão é a reação dos criminosos. Então eu vou colocar aqui como penúltima a reação do criminoso que oferece insultos a Jesus, e depois a última reação, a reação daquele que repreende, do outro criminoso que repreende a esse que estava insultando Jesus. Então, nessa penúltima reação, a gente vê o criminoso que insulta Jesus, assim como os demais que estavam insultando o Senhor. Havia pessoas na multidão insultando Jesus, havia líderes religiosos insultando Jesus, havia soldados insultando Jesus, e agora um ladrão que estava na cruz. A palavra diz que um estava crucificado à direita e outro à esquerda de Jesus. Oferece ali insultos, lança insultos contra Jesus, para que pudesse, de alguma maneira, Jesus se irar com aquilo, e sendo filho de Deus mesmo, sendo Deus, que ele pudesse fazer algo que demonstrasse que ele era o filho de Deus. É interessante perceber que o diabo usou da estratégia na tentação de Jesus, na tentação no deserto, de dizer, se tu és o filho de Deus, então faça isso. Se tu és o filho de Deus, então faça aquilo. Ele incitando Jesus para ver se Jesus cedia à tentação dele. Perceba que nesse momento as pessoas fazem a mesma coisa que o diabo. E com certeza influenciadas, incitadas por ele. Estão ali insultando Jesus, e parte desse insulto está linkado naquela ideia de que se você é filho de Deus, então faça algo para a gente acreditar, desça dessa cruz, se livre. O ladrão diz, olha, salve você e a nós. Se você é mesmo Deus, faça isso. Então, o diabo também ali agindo no coração daqueles para que, de alguma maneira, pudesse insultar Jesus e provocar Jesus para ver se ele não cumpria toda o seu ministério. E Jesus ali na cruz se manifesta de forma diferente. A gente vê em Mateus 27, versículo 44, que os dois ladrões os dois criminosos estão insultando Jesus. Mateus mostra isso. Só que quando Jesus fala, e isso Simon Kistemaker, que é um comentarista bíblico, destaca no comentário dele, diz que o que faz esse ser humano, esse criminoso, mudar de comportamento? Quando, depois de insultar Jesus, assim como o outro criminoso, ele vê Jesus falando o que Mateus relata, lá Mateus 27, de que Jesus vai e abençoa, que aqui em Lucas também é dito. A única diferença é que em Mateus registra que os dois criminosos estavam oferecendo insultos a Jesus. E depois de Jesus ter dito, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando aquele segundo criminoso que se arrepende vê aquela cena, ele tem o coração quebrantado. Então, esse criminoso que está oferecendo insultos ainda, ele permanece com a mesma posição, com o mesmo ímpeto, e apesar de ver Jesus falando com Deus Pai, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Esse bandido aqui da terceira reação continua do mesmo jeito, oferecendo insultos da mesma forma,
E apesar de estar sofrendo muito, de também estar padecendo os mesmos horrores de Jesus na cruz, porque se você for observar, a morte na cruz era uma morte pavorosa. Porque quando os criminosos eram colocados na cruz, pregados no madeiro, eles tinham grampos muito grandes que eram colocados. A gente pensa que foi colocado na mão, né? Mas normalmente não era na mão ou nas mãos. Era colocado nessa parte aqui do pulso, né? Porque era mais difícil para que o bandido pudesse tirar, o criminoso, o condenado pudesse tirar. Porque aquele que tivesse o prego fincado na mão, poderia, depois que os soldados saíssem de perto, ou que por algum motivo eles fingissem que tivessem morrido, alguma coisa assim, porque eram deixados ali por alguns dias, eles poderiam rasgar a mão e sair de alguma maneira. Mas, de todo modo, esses pregos nas mãos, nos pulsos, causavam uma dor terrível. Nos pés também, que eram colocados um sobre o outro, né? E o prego atravessava ali nos tendões e tudo mais. O peso do corpo sobre esses pregos, a pressão que era um sofrimento terrível. E mesmo sofrendo horrores, esse criminoso, esse bandido, olha para Jesus e não se arrepende. Isaías 58, verso 12, vai mostrar para a gente que havia profecia já em Isaías 53, melhor dizendo, Isaías 53, 12, em que Jesus, no caso ali para Isaías, o Messias, não é? Ele seria colocado, contado entre os transgressores. Aqui está o cumprimento dessa profecia, em que ele está entre dois criminosos e ali ele está contado entre eles. Então a gente vê a reação desse criminoso e uma reação que hoje também pode ser vista nessa nossa sociedade, às vezes até dentro da igreja, porque a pessoa vai para a igreja não salva. A igreja não salva. A igreja é um local onde a gente aprende sobre o Senhor, a gente aprende a conviver com outras pessoas, a exercitar nossa fé, a aprender mais da palavra, a anunciar essa mensagem. Somos instruídos como falar de Jesus, como ensinar, adoramos juntos, mas a igreja não salva. O único que salva é Jesus. Então, se eu vou à igreja, mas eu não creio em Jesus, se eu não me converti de fato, se eu não fui transformado pelo Espírito Santo do Senhor, eu vou continuar como esse criminoso. E apesar da dor, apesar do sofrimento que eu esteja enfrentando, qualquer que seja, eu vou continuar sem acreditar nele realmente. A fé vem no coração, vem lá dentro. Não é uma fé apenas intelectual. Ela tem que ser primeiro no coração. Quando a gente vê Romanos capítulo 12 falar sobre a transformação por que passa aquele que foi salvo, a expressão que é usada ali é metamorfose, é de dentro para fora, é algo que começa lá dentro do coração, é feito pelo Senhor, e quando começa a ser feito por Ele, vai transformando o nosso coração, mudando o nosso comportamento, até que o nosso corpo responda, fazendo atos, praticando atos que demonstrem que nós fomos salvos. Esse criminoso não tinha sido transformado internamente. E ele estava aqui lançando insultos a Jesus ainda. Então, essa terceira reação, a penúltima reação ao contexto, ao que estava acontecendo ali, a crucificação de Jesus, mostra que essa pessoa não tinha o coração transformado. E por fim, a gente vê a última reação, que é a reação do criminoso que se arrependeu. Daquele criminoso que se converteu, que foi tocado, que passou por essa metamorfose, uma metamorfose instantânea, inclusive, algo maravilhoso. Olha só, ele, em Mateus 27, 44, Mateus identifica ele junto com o outro criminoso insultando Jesus. Mas só que depois que ele vê Jesus, nas palavras de Simon Kistemaker, que ele vê Jesus abençoando as pessoas e falando, Pai, perdoa eles, ele diz, como é que pode? Esse só pode ser o Messias. Porque esse comportamento não seria esperado de mais ninguém. Então,
alguns vão dizer, alguns comentaristas, que esse criminoso, inclusive, como o outro também já deveria ter visto algo do ministério de Jesus, poderia ter acompanhado algum dos milagres, visto algo acontecer, mas até então não tinha tido o coração transformado, não tinha aceitado a mensagem. Mas só que na hora em que eles estavam na cruz com Jesus, esse criminoso, ele olha para Jesus e vê que, de fato, ali estava o Cristo. E ele repreende o outro criminoso e diz: olha, você não teme a Deus? Nem estando sob o mesmo julgamento, mesma sentença dele? É como se ele dissesse assim: nós estamos junto com ele nesse momento em que ele está sofrendo essa morte, e você não teme a ele? Tipo, você não entende que está na cruz agora o Messias e que nós estamos junto com ele, junto com o Messias, e que ele é Deus? Então, na hora que ele entende que Jesus é Deus, que é o Messias, ele se converte. E a gente vê aqui que ele faz um pedido no versículo 34, que é um pedido que vai ficar para a eternidade, né? Fica conhecido. É o que marca esse momento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou no paraíso. E o interessante é que quando ele fala aqui sobre lembrar, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, quando entrares no paraíso, ele tinha aquela ideia, como era a ideia do judeu da época, de que o Messias ele teria um reino, mas um reino na terra. Um reino, quando fosse o Messias, quando ele chegasse, ele teria esse reino geopolítico, não é? Estaria governando ali em Israel. Esse criminoso que está na cruz, ele já sabe que, já entendeu que aquele contexto ali, Jesus não reinaria ali em Jerusalém naquele momento, só que ele ainda guarda um pouco daquela ideia e ele imagina que esse reino de Jesus só seria instaurado depois de muito tempo, lá no juízo. E Jesus fala com ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Imagine aí, queridos, o sofrimento daquele homem na cruz, junto com Jesus, e depois de ter se arrependido, de ter aceitado Jesus, e de ter voltado os olhos para ele e dito: Senhor, se lembre de mim no teu reino, e de receber aquela mensagem, né? Pensando que esse reino seria depois de muito tempo, e Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no meu reino, estará comigo no paraíso. Então, essa palavra para aquele homem que tinha aceitado a Jesus na cruz, um criminoso, mostra essa outra reação, que é a reação de alguém que se arrepende dos seus pecados, que olhando para essa mensagem, responde com o coração quebrantado, apesar dos seus atos, apesar da vida pregressa, apesar de, quem sabe quais foram os atos que o levaram a ter uma morte dessas. Mas fato é que o passado dele já não importava mais, porque ele estava com Jesus na cruz e tinha aceitado aquela mensagem e tinha se convertido ali na cruz e já tinha certeza de que estaria com o Senhor na glória. Aquele criminoso admitiu a sua culpa. Passou pela obra do Espírito Santo em seu coração, instantaneamente. E aqui está o exemplo de alguém que teve uma reação, assim como a de Simão, que ajudou Jesus a carregar a cruz, a reação de alguém que, de fato, ao olhar para aquela cena toda, ao ver aquela via dolorosa e a sofrer junto com Jesus, aceitou a sua mensagem e foi transformado por ela. Então, queridos, em resumo, a mensagem da cruz de Cristo, a via dolorosa, a Páscoa, não pode ser apenas uma mensagem que para nós nos faça lembrar da cruz de Cristo, sem lembrar do Cristo da cruz, sem lembrar que Jesus está vivo, sem lembrar que essa mensagem tem que ter a resposta. A reação nossa não pode ser uma reação apenas de bater no peito e de dizer: Senhor, eu lamento porque o Senhor sofreu tanto. Eu lamento porque o Senhor esteja vivendo uma situação como essa, como foi o caso das mulheres. A minha reação tem que ser uma reação de resposta a esse ato, dizendo: Senhor, o Senhor me abençoe, me receba no teu reino. Eu estou aqui reconhecendo a minha culpa, eu me entrego ao Senhor.
A nossa reação tem que ser a reação de alguém que acredita nessa mensagem e que não apenas pensa nela intelectualmente, mas que tem essa mensagem no coração, queridos. Hoje a gente se reuniu para poder pensar nesse período de Semana Santa, pensar sobre esse segundo ato da paixão de Cristo. Eu faço votos que você aí na sua casa, enquanto pensa comigo, refletia comigo, que você tenha no seu coração a alegria de dizer: eu estou assim como Simão, e estou assim como aquele criminoso que aceitou o Senhor na cruz. Eu tenho o Senhor no meu coração, e essa mensagem não é apenas uma mensagem em que eu me lembre de que o Senhor sofreu tanto e morreu, mas que eu tenha certeza de que o Senhor ressuscitou e de que o Senhor está no meu coração através do Espírito Santo. E de que eu estarei com o Senhor na eternidade, quando o Senhor assim fizer que aconteça comigo. Seja porque eu morri, seja porque o Senhor voltou antes que eu morresse e julgou a todos. Queridos, que a gente pare para pensar nisso. A mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, é mensagem de salvação. Não é apenas uma mensagem para que nós nos lembremos dos sofrimentos de Jesus. É uma mensagem para que a gente se lembre e a gente entenda que Jesus é o nosso Salvador. E que através dele, só através dele, nós temos a vida eterna. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Na cruz, quando Jesus diz, rende o Espírito e diz assim, como está na língua hebraica, Eloi, Eloi, sabachthani, aquela quando ele fala, Senhor, eu rendo o meu espírito em tuas mãos, entrego ao Senhor meu espírito. Alguns que estavam assistindo disseram, vamos esperar um pouco mais. Alguém correu, pegou ali o vinagre e deu a ele, porque era uma forma de anestesiar a dor e fazer com que ele permanecesse vivo por mais tempo, para que eles pudessem ali, como eles mesmos disseram, vamos ver, ele chamou Elias, vamos ver se Elias vai aparecer para acudi-lo. Naquela época havia a ideia de que Elias era como se fosse um intermediador entre os judeus e Deus. Se fizesse uma oração a Elias, Elias seria um intermediador para fazer com que Deus respondesse a oração. É como se fosse hoje, quando alguém pede para um intermediador qualquer para que responda às suas orações, que intermedie junto a Deus. Eles pensavam assim também. Só que Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando com Deus diretamente, dizendo, eu rendo meu espírito em tuas mãos. O único que pode responder nossas orações, o único que pode intermediar as nossas orações é Jesus. O único que vai com essas orações diante de Deus Pai é Jesus. O único que nos abençoa é Jesus. Só por meio de Jesus a gente tem a vida eterna. Então que você pare para pensar nisso nesta noite de sábado, o sábado de aleluia. E que você tenha no coração, se você tem a certeza de que é salvo, que você agradeça a Deus por isso. Se você não é, e você tem dúvidas quanto à tua salvação, que você pare para perceber que, de fato, só Jesus salva. E que aí você possa entregar o seu coração a Ele. Que você possa fazer como esse criminoso na cruz que confessou os seus pecados no momento em que diz, Senhor, lembra-te de mim no teu reino, no paraíso. Então que seja assim conosco, queridos. Que Deus abençoe vocês, aplique a palavra dele ao coração de vocês e que nós comemoremos o restante desse período de festa, a Páscoa que comemoraremos amanhã no nosso calendário, que seja de fato um momento de festa, porque nós estamos vivos em Jesus, porque Jesus também está vivo. Amém? Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. E agora no finalzinho, a gente vai também louvar a Deus mais uma vez, para a gente ter o último louvor desta noite, não é? Eu vou convidar de novo Séfora para que ela louve a Deus junto, que a gente possa louvar a Deus junto com ela. E a gente já está aqui no finalzinho dessa transmissão. Vamos louvar a Deus junto com Séfora. Deixa eu chamar ela aqui. Ei, minha querida. Está com você. Então, irmãos, vamos continuar orando ao nosso Deus. E o hino desta noite que vamos cantar agora é o 269, Pureza no Sangue de Cristo. Então, louvemos. Amém. Você aí, eu aqui, todos em adoração ao nosso Deus.
Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as falhas nos confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, minha querida. Amém, pastor. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus por mais uma reflexão na presença dEle. Nesta que foi a segunda noite, com o segundo ato da Paixão de Cristo. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós teremos o terceiro ato da Paixão de Cristo. E à noite, às 19 horas, o quarto ato. A partir da meia-noite de hoje até meio-dia de amanhã, nós estaremos em jejum. Então, todos que quiserem participar, estejam em jejum com a gente. Vamos ter esse período de jejum. E amanhã, às 9h30 da manhã, teremos o terceiro ato da Paixão de Cristo. E você poderá meditar naquele momento, já em jejum, vai ser parte da sua devocional do período de jejum. Então, participe conosco. Ore comigo neste momento, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais este momento que o Senhor nos deu de meditação, reflexão bíblica. Aplique em nós, ó Deus, a tua palavra, que em nome de Jesus, durante o resto dessa noite, durante todo esse período, que nós tenhamos no coração aquela alegria, a certeza de que nós somos salvos e de que estaremos com o Senhor na glória. Se o coração de alguém que neste momento assiste não está com essa certeza de que é salvo, que em nome de Jesus o Senhor toque nesse coração. E que esse que não tem a certeza, busque a certeza no Senhor. Que se entregue ao Senhor, que aceite o Senhor como Salvador.
E que em nome de Jesus toda dúvida seja lançada fora. E que para a honra e glória do Senhor, esse que tem a dúvida passe a ter certeza. Em nome de Jesus, de que é salvo no Senhor. Pai, abençoe as famílias representadas. Abençoe também o nosso país. Abençoe o nosso mundo. Pai, que o Senhor ponha fim a essa pandemia. Que em nome de Jesus o Senhor nos faça superá-la. Abençoe os profissionais que estão trabalhando para manter as coisas funcionando nesse período. Desde a saúde, a segurança, a todas as outras áreas. E que em nome de Jesus nós vejamos essa pandemia ser freada o quanto antes. E que a economia do nosso país e do mundo volte a florescer com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Entrego esses pedidos ao Senhor. Peço também que o Senhor abençoe ainda, meu Pai, o meu tio Francisco. Que o Senhor visite a vida dele, abençoe. Ele que estava com uma cirurgia prevista para hoje à noite. Que o Senhor abençoe. Se ele já passou pela cirurgia, que o Senhor abençoe, o Deus, a recuperação dele. Se ainda está na cirurgia, que o Senhor abençoe, que seja um sucesso. E que em nome de Jesus ele tenha a saúde completamente recuperada pelo Senhor, em nome de Jesus. E aqui a gente já agradece ao Senhor pelas respostas de oração, entregamos nas tuas mãos os nossos pedidos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Já estamos aqui no fim, encerrando. Fica o convite a todos vocês. Foi muito bom estar com vocês em mais um momento de reflexão. Que Deus os abençoe, os guarde e os faça prosperar para a honra e glória do Senhor. Tenham uma boa noite. A gente se vê amanhã às 9h30 da manhã, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.